A paz do Senhor, eu estou aqui com a Maria, diretamente lá do Piauí, nossa amada irmã, e com o nosso amado Samuel, aqui do Rio de Janeiro, mesma cidade onde eu também estou. E hoje nós vamos, mesmo sendo feriado, mas não é feriado para ler a Bíblia, porque nunca é feriado para ler a Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade a uma leitura explicativa da Bíblia Sagrada, e nós estamos no Evangelho de João. A aula passada nós estudamos Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 28. E hoje então nós vamos continuar estudando Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao versículo 51. Vamos ver se a gente acaba o capítulo 1 hoje, se Deus quiser. Então, eu vou pedir que a Maria faça uma oração inicial. O Samuel só vai estar ouvindo, que está dodóizinho, melhorando aí da garganta. Então, vamos lá, Maria, você pode fazer uma oração para a gente começar? Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça, que toda honra, toda glória seja para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar aos corações daqueles que vai ouvir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, alguns não pôde participar, uns por motivo de saúde, outros não sei. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardar as nossas crianças, Pai. Que o Senhor venha guardar a mente delas, que o Senhor venha guardar o coraçãozinho delas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, a vida destas crianças, guarda a saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, já por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler na tradução bíblica Nova Versão Internacional. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler primeiro do 29 ao 34. Tá? Vamos por etapa. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João, que é João Batista, né? Viu Jesus, eles eram primos, aproximando-se. E disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista vê o primo dele, Jesus, se aproximando, ele não falou: ah lá, meu primo chegando. Não, ele falou: ah lá, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que vai dar sua vida na cruz para tirar o pecado do mundo. Versículo 30. Este quem? Jesus. É aquele a quem eu quem? João Batista, me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então aqui João Batista, além de, diante de todos, reconhecer que Jesus, apesar de ser primo dele, é o enviado, Cordeiro de Deus, que ao dar a sua vida na cruz iria tirar o pecado do mundo, mas ele também reconhece que, olha, esse Jesus é aquele que eu falei, que apesar de ser homem, está em forma humana, ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. O que ele está dizendo? Olha, esse que está vindo aí, ele está vindo em forma humana, mas ele é o Filho de Deus. E antes dele ser colocado na barriga de Maria, ele já existia. Ele já estava na presença de Deus, né? Quando Deus criou todas as coisas, céus, terra, mar, animais, Jesus estava com ele. E lá em Filipenses fala que Jesus abriu mão da sua glória, isto é, da glória que ele tinha na presença de Deus, se esvaziou, se humilhou
e veio em forma de homem, para poder então dar a sua vida como cordeiro vivo na cruz. Por que chama ele de cordeiro? Porque no Antigo Testamento, lá no povo da antiga aliança, para perdão de pecados, cordeiros, animais, eram mortos. E aquele sangue, ele era derramado na tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. E quem levava esse sangue para ser derramado lá no Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, era o sumo sacerdote. E ele entrava lá com sangue de animais e derramava sobre a tampa da arca para que o pecado do povo de Deus fosse perdoado. E esse sacrifício, ele era feito anualmente. E esse sacrifício que era feito no Antigo Testamento, o sangue dos animais derramado sobre a tampa da arca, estava apontando para o sacrifício de Jesus como cordeiro vivo na cruz, quando ele derramou o sangue dele para nos perdoar dos pecados. E fala aqui, versículo 31. Eu mesmo, eu quem? João Batista, não o conhecia. Né? O que está dizendo? Se Jesus existia antes de mim, é óbvio que eu não conhecia ele. Eu vim conhecer ele quando ele nasceu, porque o João Batista era mais velho, né? Isabel engravidou antes de Maria. E ele só veio conhecer Jesus como menino, como primo. Mas ele não conhecia Jesus quando ele estava na presença de Deus antes de vir como homem. E aí ele continua falando, mas por isso é que vi batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João Batista, ele entendeu que Jesus era muito mais que um primo. E era muito mais que um ser humano. Ele estava vindo na condição de cordeiro vivo para poder trazer perdão de pecados. Por isso que João Batista, quando estava no deserto pregando, ele está falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Através de quem? Através de Jesus. E aí João Batista estava batizando nas águas todos aqueles que estavam crendo que Jesus estava vindo. E ali João Batista no deserto, ele estava pregando mais para o povo de Deus. Porque na verdade o povo que não era judeu só veio ser alcançado através do apóstolo Paulo. Então ali João Batista estava pregando para os judeus que estavam ali no deserto ouvindo ele, falando, Jesus vem, ele vai se manifestar, ele vem tirar o pecado do mundo. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba, né, em forma de pomba, e permanecer sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este quem? Jesus é o Filho de Deus. Porque João Batista conheceu Jesus pequeno, depois eles não se viram mais. Então, fisicamente, João Batista não lembrava mais de como era Jesus. Mas Deus havia falado com João Batista, olha, quando você ver um homem vindo na sua direção, pedindo para ser batizado nas águas, e quando você for batizar ele nas águas, quando ele levantar das águas, vir sobre a cabeça dele o Espírito Santo, então esse é o Filho de Deus, é esse o Cordeiro vivo que vem para tirar o pecado de todo aquele que crê. E por isso que João Batista, naquele momento, reconheceu que aquele que ele estava batizando nas águas e que o Espírito Santo estava vindo sobre ele, era o Filho de Deus, que vinha para tirar o pecado do mundo e que vinha para batizar com o Espírito Santo de Deus. Porque batismo nas águas
é para sepultar a velha criatura que morre, porque o ser humano, quando ele não tem Jesus, ele precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Reconhecer que é pecador e crer na obra de salvação, que é o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz. Quando ele crê naquilo de todo o coração e confessa que Jesus é o Salvador e Senhor, ele nasce de novo. E quando ele nasce de novo, a velha criatura que vivia escravo do pecado morre. E o batismo nas águas, então, é o sepultamento dessa velha criatura para que você possa viver essa nova vida em Cristo com mais liberdade, sem o peso da velha criatura. E o batismo no Espírito Santo, você quando nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Mas o batismo no Espírito Santo é como se fosse um upgrade, né? Para quem hoje fala muito de tecnologia, é como se fosse um upgrade na tua salvação. Isto é, você recebe ali o poder do Espírito Santo, os dons espirituais do Espírito Santo, para poder não só viver o cristianismo com liberdade, mas viver o cristianismo com o poder do Espírito Santo de Deus. E o que eu anotei aqui no meu caderno que a gente aprende nesse versículo 29 a 34 de João capítulo 1? Eu anotei aqui que João Batista, mesmo sendo primo de Jesus e conhecendo um Jesus humano, o reconheceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mundo aqui não é o mundo sistema pecaminoso. Esse mundo aqui são vidas sem Jesus. E aí eu queria ler outros textos. Deixa aí aberto, né, marcadinho em João capítulo 1. E eu queria pedir que a Maria abrisse em 1 Pedro capítulo 1. Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Lê-se pra gente. 18 a 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Até aí. Ninguém é salvo porque dá dízimo. Ninguém é salvo por dinheiro, prata, ouro ou qualquer outra coisa perecível. Ninguém é salvo porque frequenta templos e dá ofertas. Ninguém é salvo porque simpatiza com Jesus e de vez em quando dá uma olhadinha na Bíblia. O ser humano, ele só é salvo dessa maneira vazia, pecaminosa, sem sentido que o ser humano vive. Ele só é salvo e liberto da escravidão do pecado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecado, que morreu na cruz por nós. Não tem nenhuma outra maneira de servir a Deus, de amar a Deus e de aprender de Deus, se não for através de Jesus Cristo. E não tem como viver segundo o coração de Deus e viver a vida eterna com Deus sem ser salvo pelo sangue de Jesus e permanecer salvo pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Maria, você pode ler também 1 João, capítulo 3, versículo 4 a 10. 1 João, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10. Ok. Todo aquele que pratica o pecado
transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O que está falando aqui de uma forma muito clara, né? Está falando que todo aquele que vive na prática do pecado, que permanece no pecado, que não se arrepende do pecado, que não crê no que Jesus fez na cruz, que não entrega a sua vida a Jesus, nunca viu Jesus, nunca conheceu Jesus e não é filho de Deus, é filho do diabo. Não existe simpatizante de Deus. Só existe dois posicionamentos na vida. Ou você é filho e filha de Deus, ou você é filho e filha do diabo. Não, porque só existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você serve ao reino de Deus, ou você serve ao reino das trevas. Você pode ir à missa, ir a culto, ser bonzinho, trabalhar direitinho, mas se você não entrega a sua vida a Jesus e deixa pelo poder do Espírito Santo a vida de prática do pecado, se você não faz isso, você continua sendo filho do diabo. Porque aquele que é nascido de Deus tem que ter a semente de Deus, o DNA, a genética de Deus dentro de si. E aquele que é nascido de Deus não pode estar no pecado, está vivendo na prática do pecado. E aí fica muito claro quem são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creram que são pecadores, que precisam do sangue de Jesus para libertar as suas vidas do pecado. Reconhece Jesus Cristo não só como Salvador, mas como Senhor, como Filho de Deus, aquele que vai dirigir a sua vida. Ou continua sendo filho do diabo, praticando a injustiça, praticando o pecado, sem ter a genética, o DNA, a semente de Deus dentro de si. É muito claro, não tem meio termo. Eu vou aos cultos de vez em quando, às missas de vez em quando, eu tento ser bonzinho, tá bom assim. Sim, tá bom, você vai continuar sendo filho do diabo. Porque ir à missa, ir ao culto, manter a Bíblia aberta no Salmo 91, falar frases, está amarrado, Deus é bom, frases feitas, não salva ninguém. O que salva é o sangue de Jesus. Você pode ler também pra gente, Maria, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 6. De Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Ele nos ama e porque Ele nos ama, Ele deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para nos libertar dos pecados, da escravidão do pecado.
E não só isso, ele nos deu autoridade como reis e um coração adorador e entregue como sacerdotes. Para quê? Para servir uma igreja local, para servir uma denominação, para servir uma religiosidade? Não, para servir a Deus. Mas o que é servir a Deus? É servir ao ser humano. Deus, eu te amo. Ame o próximo como a ti mesmo. Deus, eu quero te servir. Então, compartilha com quem precisa comida, roupa, carinho. Compartilhe a palavra, faça o bem, pratique o bem, porque isso é me servir, né? Por isso que lá naquele outro texto fala, você não pode ser filho de Deus se não for nascido de novo e se não amar o seu irmão, né? Agora, Efésios capítulo 1, versículo 7 a 10. Efésios capítulo 1, versículo 7 a 10. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Até aí. Olha só. O que é redenção? É perdão de pecado. Em Cristo, através do sangue de Jesus, nós temos a redenção, que é perdão de pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus. O fato de nós termos acesso pela fé ao perdão do pecado pelo sangue de Jesus foi graça de Deus, foi presente de Deus que nós não merecemos. E Jesus, ele derramou o seu sangue sobre nós. Deus derramou a sua graça através de Cristo sobre nós. E junto com essa graça vem sabedoria de Deus e entendimento que vem de Deus. Entendimento de que nós precisamos do sangue de Jesus, não só para ser salvo, mas para permanecer salvo. E em Cristo, Deus revelou o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da sua vontade? Através de Cristo, ele nos revelou que tudo converge em Cristo. Isto é, o que é convergir? Tudo na nossa vida precisa girar em torno de Cristo. Sejam coisas celestiais, sejam coisas terrenas, em todos os tempos, tudo precisa e gira em torno de Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. Estudar é para a glória de Cristo. Casar, ter filhos, fazer um curso, até se divertir, tudo é para a glória de Cristo, né? Então, no versículo 30, volta lá em João capítulo 1, nós desenvolvemos o versículo 29. No versículo 30 que nós lemos, eu vou ler de novo, este é aquele a que eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista reconheceu que Jesus, Filho de Deus, sempre existiu. Desde Gênesis, né? Lá em Gênesis 1, 26, você não precisa ler, fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Deus falando com quem? Com Jesus, né? E Jesus é o Filho de Deus, sempre existiu e está acima de todo ser humano. Por isso, só o Senhor Jesus deve ser adorado e nós precisamos viver para agradar a Jesus. Quem quiser agradar mãe, pai, marido, filho, filha ou qualquer outra pessoa acima de Jesus
não é digno de ser chamado filho ou filha de Deus. Uma das características de um filho e filha de Deus que realmente nasceu de novo é querer agradar a Jesus acima de tudo e de todos. Maria, você pode ler Gálatas, deixe marcado aí em João, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E o que eu quero chamar a atenção é, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Se já não sou eu quem vivo, eu já fui crucificado com Cristo, mas é Cristo que vive em mim, então eu vivo para realizar os sonhos e os desejos de Jesus que vive em mim. O cristianismo é algo radical. Eu morri para minha própria vontade. O que reina na minha vida agora é a vontade de Cristo. A minha vontade tem que estar debaixo da vontade de Cristo. Você pode ler para a gente Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. É isso aí, é muito claro. Você está vivendo para agradar a Deus? Então você está sendo um servo de Cristo. Você está vivendo para agradar você e agradar os homens? E se der, você agrada a Deus? Então você não é um servo de Cristo. Se bobear, nem nascido de novo você é. A Bíblia, ela é tudo ou nada. Ou é ou não é. Não tem, como diz aí no linguajar chulo, né? Tico-tico no fubá. O seu relacionamento com Deus, não pode, com Jesus Cristo, não pode ser tico-tico no fubá. Jesus, ele não tem uma prostituta, ele tem uma noiva. Prostituta não tem compromisso com aquele com que se deita, né? Vai ali, se deita e vai embora. Não. Jesus, ele tem uma noiva. A igreja é uma noiva que tem compromisso com o coração de Jesus. Agora, versículo, volta lá para João. Eu estou cronometrando aqui. Então, vamos lá. Versículo 32 a 34, que nós lemos de João, capítulo 1, fala o seguinte... Nós já lemos, não vou ler de novo. O reconhecimento de João Batista, quando ele reconheceu quem Jesus é, que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, que ele está acima de todo homem, que ele tem que tudo converge para ele, que nós temos que viver para ele. Quando João Batista reconhece isso tudo, ele teve como base em que o Espírito Santo de Deus deu um testemunho visível de que Jesus é o Filho de Deus. Quando é que o Espírito Santo deu esse testemunho? Quando desceu sobre a cabeça de Jesus em forma de pomba. E que só Jesus pode nos batizar com o Espírito Santo. Isto é, trazer o Espírito Santo para habitar no nosso espírito, quando nós somos salvos, e depois nos dá poder para fluir no poder do Espírito Santo e nos dons do Espírito Santo de Deus, quando ele nos batiza com o Espírito Santo. Eu coloquei aqui no caderno para enriquecer o nosso aprendizado. Só um minutinho. Enriquecer o nosso aprendizado é o significado de discípulos, né? Porque a igreja, ela não é formada de frequentadores de cultos, frequentadores de templos, que vai ali bater o ponto. A igreja, ela é formada de discípulos. E exatamente o que João Batista está falando aqui do versículo 29 a 34.
João Batista ele era um discípulo, porque ele reconheceu que Jesus é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, que ele está acima de todo homem, que ele é filho de Deus, que só ele batiza no Espírito Santo. Então João Batista ele era um discípulo, né? E o que é discípulo? Vem do grego mathetes, M-A-T-H-E-T-E-S. E mathetes no grego significa seguidor ou aprendiz. A igreja é formada de discípulos de Jesus que vivem para seguir a Jesus e aprender com ele. O discípulo, primeiro de tudo, ele precisa ser nascido de novo. Ter nascido pelo lavar regenerador, purificador e libertador do sangue de Jesus Cristo. Depois ele precisa ter Jesus como seu Senhor, não só como seu Salvador, mas como seu Senhor, aquele que vai mandar e desmandar na sua vida. O discípulo, ele escolhe seguir e obedecer a Jesus em todo o tempo. Tudo aquilo que Jesus ensina no Novo Testamento. E o discípulo quer tornar-se cada vez mais parecido com Jesus, quer ter cada vez mais o caráter de Cristo. Então nós lemos até o 34. Está uma paradinha aqui. Então vamos ler agora João capítulo 1, do versículo 35 ao 42. E depois explicar, e aí eu acho que a gente vai parar aí. Não vai dar para terminar João 1 hoje não, porque eu não só leio, né? Eu leio e vou explicando. E é muita coisa, né? Então, do 35 a 42, eu vou ler. Tá. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Então, João Batista também tinha discípulos, pessoas que seguiam ele e aprendiam com ele. Quando viu Jesus passando, disse aos seus discípulos: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Não sou eu não, ó. É ele. Eu sou apenas um discípulo dele também. Ele é o Cordeiro de Deus. Ouvindo João Batista, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos pararam de seguir João Batista e seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 discípulos o seguiam, perguntou-lhes: que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, que era a hora 10ª, né? Viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele todo aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera. Quer dizer, era um dos 2 discípulos que estavam seguindo João Batista, e quando João Batista apontou para Jesus, deixou João e foi seguir Jesus. Um deles era André, irmão de Simão Pedro. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E levou Simão Pedro até Jesus. Jesus olhou para Simão Pedro e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então vamos lá. Vamos desenvolver esses versículos do 35 a 42 de João capítulo 1. João Batista fala para os 2 que o seguiam sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. E esses então seguiram Jesus, reconhecendo Jesus como mestre, Rabi. Então seguir a Jesus não é só seguir o Salvador e Senhor, é seguir também o mestre. A gente não tem só que ser salvo,
e obedecer Jesus. A gente tem que aprender com Jesus. E a única maneira de aprender com Jesus é lendo a Bíblia. Frequentar cultos, participar de coral é tudo lindo, mas não te leva a ser alguém que aprende aos pés de Jesus. Você tem que ter Jesus como rabi, como mestre, como aquele que você vai aprender todo dia lendo a Bíblia aos pés dele. E esses 2 discípulos que deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus, queriam estar onde Jesus estava. Perguntou: onde você está hospedado, Jesus? Estar hospedado é onde você come, onde você dorme. E querer estar onde a pessoa come e dorme é querer estar na intimidade dela. Quando você chama alguém para vir na sua casa lanchar com você, jantar com você, almoçar com você, ou até dormir na sua casa, você está chamando a pessoa para a intimidade da sua casa. Então, quando eles perguntaram: Jesus, onde você está se hospedando? Estão dizendo: nós queremos conviver com você, Jesus. Nós queremos a sua intimidade. A gente não quer só ouvir algumas coisas, a gente quer aprender, a gente quer a sua intimidade. E eles ficaram um dia inteiro com Jesus aprendendo dele. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que João Batista, ele não colocava o foco nele. Não, eu sou o João Batista que prego no deserto. Todo mundo tem que sempre olhar para mim. Não. Ele colocou o foco em Jesus. Quando Jesus passou, ó, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que vocês têm que seguir, não é a mim, não. Ele que é o digno, ele é o Filho de Deus, não sou eu. E aprendendo com João Batista, como verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus, não podemos colocar o foco em nós. Nós não estamos acima de Jesus. Mesmo que nós sejamos uma liderança na casa de Deus, um pastor, uma pastora, um evangelista, enfim, uma liderança, nós precisamos ser humildes para entender que acima de nós está Jesus. E que a nossa função não é que as pessoas nos sigam e nos adorem, mas que elas sigam e adorem a Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que aqueles que seguiam João Batista não idolatravam ele. Porque quando João Batista mostrou Jesus, imediatamente eles pararam de seguir João Batista e foram seguir Jesus. Por quê? Porque eles não idolatravam João Batista. Aquele que idolatra pastor, pastora, que idolatra um homem que está lá na frente, uma mulher que está lá na frente pregando, dificilmente vai ser um discípulo de Jesus. Porque você só consegue seguir a Jesus e ser um discípulo de Jesus quando você não idolatra ninguém, nem a você mesmo. O que é idolatrar? É colocar qualquer ser humano acima de Jesus. Ninguém na sua vida, nem seu marido, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu avô, nem sua avó, nem seus irmãos, nem suas irmãs, nem o pastor, nem a pastora, ninguém pode estar acima de Jesus na sua vida. Jesus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não podemos idolatrar ninguém, nem nós mesmos. Terceira coisa que nós aprendemos é que a exemplo desses discípulos que passaram o dia inteiro com Jesus, desejando aprender dele, ter intimidade com Jesus, nós como discípulos de Jesus também precisamos desejar passar todos os dias um tempo com Jesus, aprendendo dele, conhecendo a intimidade do coração dele. E um dos 2 discípulos era André. A gente vê isso lá no versículo 40 e 42. E ao encontrar o seu irmão, Simão Pedro, ele logo anunciou para o irmão dele: olha, eu encontrei Jesus, o Messias, o Cristo. Vamos lá conhecer ele. Levou o irmão dele. O que nós aprendemos aqui? Como discípulos de Jesus, nós precisamos anunciar que encontramos o Salvador, o Senhor e o Mestre. Porque se nós não anunciamos isso para ninguém, em momento algum,
nós não reconhecemos Ele como Salvador, Senhor e Mestre. Isso não queima no nosso coração. Isso não é o sentido do nosso viver. E o sentido do nosso viver é reconhecer Jesus na nossa vida como Salvador, Senhor e Mestre. E quando isso é algo queimando, algo forte dentro de nós, então nós temos prazer em anunciar isso para outras vidas, assim como André logo anunciou para o irmão dele. E a coisa forte é que quando Simão veio até Jesus, né? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, hoje você se chama Simão, mas você vai se chamar Pedro. Ele profetizou firmeza sobre a vida de Simão. Se você andar comigo, você vai ser transformado e vai se tornar um homem firme, um homem forte na minha presença, uma rocha, uma pedrinha firmada sobre a rocha que é Jesus. Não tem como sermos firmes sem andar com Jesus. Não tem como a gente enfrentar as lutas da vida com firmeza sem andar todos os dias firmado na rocha que é Jesus. Cefas, em aramaico, é igual a Pedro em grego, e todos dois significam pedra. Messias. Por que eles falam? Nós encontramos aqui, eles falam aqui, né? Nós encontramos o Messias, né? Aqui no versículo 41, que André falou para o irmão dele, nós encontramos o Messias. Messias em hebraico é Mashiach, que significa o ungido. Depois eu vou mandar a foto do estudo para Maria manda para o Samuel e até mesmo manda lá para os outros. Então, Messias em hebraico é Mashiach, o ungido. Messias em grego significa o consagrado, Christos. Messias em aramaico é Meshishá. É a vinda de um ser humano descendente do rei Davi para reconstruir a nação de Israel. No cristianismo, Messias é o Cristo, que em grego é Christos, ou ungido ou o consagrado. Christos em grego é a mesma coisa que Meshiá em hebraico, isto é, ungido. Então Jesus Cristo é o ungido, o consagrado de Deus que veio para nos salvar. André aqui nos ensina que encontrar Jesus não é só ter a própria vida transformada, mas é ser um instrumento nas mãos de Deus para levar essa transformação para outras vidas. E até onde nós lemos aqui no versículo 42, né? João capítulo 1, de 35 a 42, nós já temos 2 discípulos de Jesus, André e Simão Pedro. E aqui então nós terminamos. Sexta-feira que vem a gente estuda a partir do versículo 43 e de repente até consegue entrar já no capítulo 2 de João. Amém? Eu vou pedir então que a Maria faça uma oração final. Eu vou editar e postar no YouTube. Depois eu compartilho com a Maria. A Maria compartilha com quem não pôde participar. Amém? Pode orar, Maria? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, que cada vez mais o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, verdadeiros servos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, ó Deus, cada dia na Tua palavra. Nos dá graça, nos dá sabedoria, Pai. Nos dá posicionamento, ó Deus, e intrepidez na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha falado ao coração do Samuel, como vai falar a muitos que vai ouvir depois, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Eu oro também, Senhor amado, pela saúde do Samuel, Deus, que o Senhor venha guardá-lo, Pai. Todo o seu imunológico, Pai. E que ele venha se recuperar logo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ser conosco, ó Deus, nesse restante de noite, Pai. Ó Deus, guarda a nossa noite, o nosso descanso, ó Pai. Que teu Espírito Santo venha estar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, guarda os nossos familiares. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda cada um, ó Deus, aqui de nós, Pai. E aqueles também, ó Deus, que vai ouvir posteriormente. Que a tua palavra, ó Deus, venha penetrar os corações deles, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro, já por fé te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Pai.